Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast. Apresento o meu amigo, Valdir Lion. Estamos com o nosso convidado, Ricardo. Como se chama? Ricardo. Do Rick, da empresa Rick Carpenters. E aí, Lion, apresenta o meu amigo. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai... Obrigado. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre empresa, sobre a sua mentalidade. Eu te conheço já faz um tempo e admiro bastante, porque o jeito que você trabalha, como você pensa, como você enxerga as oportunidades. Você pode falar um pouco da sua história? De onde que você veio? Por que você está no Japão? Fala pra gente um pouquinho, por favor. Ok. Então, eu nasci na Argentina. No norte, numa cidade muito pequena. Meu pai também era imigrante. Ele abriu uma firma de móveis. Ele trabalhava com muitos empregados argentinos. E minha mãe era nascida na Argentina, em uma cidade perto de onde nós nascimos. E eu penso que a mentalidade dela fazia que ela não me dava a oportunidade de poder pegar o que nós tinha na casa. Ela sempre queria que eu ganhe o que eu queria ter na mão. Então, quando eu falava que eu queria comprar alguma coisa, ela falava: então, vai e ajuda o pai um dia de serviço. Ou eu conseguia, por exemplo, falava com os empregados da firma, da minha pai, e falava: você não quer comer sanduíche de milanesa? Aí os caras falavam: não, eu queria comer. Então, eu comprava carne, minha mãe fazia, eu vendia para eles, e o gano que eu tinha do sanduíche, eu comprava o que eu queria, né? Eu comprava sorvete, comprava... Então, foi uma forma que eu penso que, nessa época, eu sentia que era ruim, porque minhas amigas só pediam mais e comprava. Sim. Eu tinha que ganhar esse dinheiro para poder desfrutar de uma coisa que eu queria, não é? Quantos anos você tinha, Rick? Eu tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos. Só 5 anos? E o mais engraçado que eu nunca mais recordei isso aí. Eu não tinha recordado. Sim. E eu fui crescendo, passou a época, eu fui a estudar advocacia no Paraguai. Aí depois terminei o curso, fui a viver em México, Canadá, voltei, morei um tempinho em Norte América. E nessa época eu voltei para minha cidade, na Argentina. E os amigos e os empregados de meu pai se juntaram e começaram a conversar. E eles me contaram como que eu era, que eu não recordava. Olha que interessante. Olha só que... talvez por causa da sua idade, você era muito novinho, né? Não sei por quê. Às vezes apaga, né? E eles falavam: recorda que você vendia sanduíche? Eu falei: não, eu não recordo. Mas você era esperto. Então já era empresário. Eu não estava sabendo. Eu esqueci dessa parte, não sei por quê, porque talvez para eu não era uma situação boa. Era como que eu tinha que fazer um sacrifício. Uma espécie de trauma, por assim dizer, talvez. Mas sem querer, parece que fica no ADN de você. Sim. E quando você vai em algum lugar... a primeira experiência comercial que eu tive foi morar fora do país, muito novo. Sim. Eu tinha 17 anos, como eu nasci em março, e eu terminei a secundária muito rápido. A universidade comecei um ano antes, então com 17 eu comecei a advogado. E morei num país que não era meu país, era Paraguai, né? Paraguai. Então, a idiosincrasia, a forma de pensar, a forma de viver, era tudo diferente. Sim. E eu me senti uma coisa estranha nesse lugar, não é? Sim. Mas a coisa de sentir fora de estranho casa foi como que me ajudou a prestar um pouco mais atenção. O que acontecia na cidade? Por exemplo, via muito turistas. Sim. E os turistas via com pouca informação. Sim. Então eu criei um sistema de informação para turistas. Eu falava para os argentinos quando eu via, eu fiz um papel que falava, por exemplo, relógio barato nesse lugar, calculador aqui. Foi uma espécie de guia de... Uma guia. E eles vinham e começaram a buscar... Guia de compras. Daí a pouquinho, como são pessoas que vêm a comprar e vender na Argentina, eles já começaram a passar informação dentro dos coletivos que eles via de longe. Fala: vá lá no porto que tem um argentino que ajuda você. Ui, como pode? Então eu já ligava, eles ligavam, por exemplo, e falavam: onde que eu consigo comprar calculadora? Eu falava: peraí, eu vou buscar. Aí eu ia no China. E naquela época não tinha celular, né, Rick? Não tinha nada. Era difícil, não tinha nada. E era pouco. Só boca a boca. Eu conseguia, por exemplo, tinha uma calculadora científica que falava que tinha um montão. Sim, eu lembro. E esse vendia muito, né? Vendia, e vendia um O teléfono. Brasil tinha muito.
teria um telefone inalámbrico Cobra, que você puxava na antena e dava 200 metros para poder falar dentro. Era como inalámbrico, né? E todo você ia mundo pra vinha rua... comprar no Paraguai. Olha só. E eu vendia esse para as pessoas, ganhava $1 aqui, $1 lá. E quando ficou, eu era mais interessante que estudar na universidade, porque ganhava dinheiro. Né? Claro. Então, E quando passou um tempo, era como que todo mundo vinha a se encontrar. Então eu decidi abrir um local, em uma galeria. Aí negociei com uma pessoa que ele me dava roupa de vestir, Troca me dava para poder, eu vendia e pagava para ele. sim. Aí veio um cara que vendia whisky, Valentine, ele também me deixava whisky, eu vendia depois. E assim fui criando um vínculo legal ali no local onde você estava. E para ser sincero, os paraguaios eram muito amáveis, só que eles encontraram que ele falava para meu nome era Curepi. Curepi. É couro de porco. Por quê? Porque era difícil de segurar. Olha, como que fala? se escorrega ali na mão. Escorrega na mão. Escorrega na mão. Então, eles escorregadio. Tinha muita pessoa que gostava da forma que eu ia encarando a situação, porque ia crescendo. Outros pensavam que talvez eu estava como que aproveitando a situação deles. Sim. Mas 80% era mais positivo. Mas eles aceitavam bem, positivo, né? Era positivo. Então você já foi pro Paraguai, Peru, eu Canadá. Paraguai. Primeiro fui em Paraguai. Estudei e trabalhei lá, não é? Criei uma firma, deu certo. Eu comecei a fabricar calças, abri uma fábrica de calças. Aprendi muito dos coreanos, que eles tinham uma experiência muito boa. Sim. E chegou um momento que eu terminei a universidade e senti que já não era mais o lugar que eu queria morar. Sim. Aí eu decidi, deixei minha firma, tudo para uma pessoa que era minha namorada nesse tempo. E eu fui para Canadá. Sim. Fui a Canadá. Nós na Argentina não precisava visto para entrar. Não gostei, era muito frio. O trabalho muito frio, era né? muito pesado também. Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos, já, Rick? Então, Quando tu foi pro Canadá? 23 anos. 23. Com 23 anos já tinha feito tudo isso daí? Já tinha. E aí eu não gostei, fiquei um tempo igual, tinha que trabalhar porque eu tinha feito um compromisso. Aí eu consegui um amigo que tinha um restaurante, ele era Nisei, japonês, que tinha um restaurante mexicano em Mexico City. E eles me invitaram para ir para lá. Olha só. Aí foi seu primeiro contato com o Japão? Não, o primeiro contato foi no Paraguai, que em realidade depois eles me ligaram para vir para aqui, né? Olha. Você veio para o Japão? Eu fui invitado por o Ministério de JICA, que é um instituto que ajuda para o serviço voluntário japonês no mundo. Olha. E em realidade foi uma casualidade, porque eu estava morando no Paraguai. Sim. E o sotaque que eu tinha de espanhol parece que era diferente do paraguaio. E um japonês me conheceu em um karaoke. Sim. E o cara falou que a forma de eu falar, ele gostava para poder eu ser professor do japonês que via do Japão. E eu estava fazendo serviço de assessoramento para turistas. Estava começando a querer abrir uma firma e todas essas coisas. Então eu não queria trabalhar para japonês. Eu não tinha interesse. Sim. Até que ele falou o preço que pagava. Aí já o interesse dele. Até pode se gostar, né? E eu comecei, por primeira vez, ele me levou no consulado, me apresentou. Sim. E eu, por primeira vez, vi 35 japoneses que via de Japão para serviço voluntário no Paraguai. Sim. Argentina e Brasil não tem esse serviço voluntário, porque Seria uma NPO? Aqui no Brasil é ONG, né? Aqui no Japão é NPO. É o mesmo governo japonês mesmo. Ajuda os países de pouco ingresso. Eles vão na África. Sim. E nessa época, Paraguai, o salário era muito baixo em comparação de Brasil e Argentina. É verdade. Então era como que Paraguai precisava ajuda internacional para poder assessorar as pessoas para trabalhar no rataque, na plantação, pesca, cuidar das máquinas agrícolas, tudo isso. Então havia, de Japão via pessoas de 25 anos até mais ou menos 50 e poucos anos. Sim. Aí via mecânicos, engenheiros, e eu tive a sorte de dar aula para uns 7, 8 japoneses que eram novinhos. Sim. Aí uma delas voltou no Japão
e começou a trabalhar no ministério desse mesmo escritório, que é a Sim. JICA, né? E um dia perguntaram para ela como foi a experiência no Paraguai, Sim. e que aqui no Japão precisava muitos professores de espanhol, né? E ela falou, eu tive um professor excelente, que era argentino, paraguaio, assim, Sim. assim. Eu estava em Los Angeles, pensando em voltar para a Argentina. Sim. E eu recebi um fax, em minha casa, na Argentina, o endereço de Sim. minha mãe. E minha mãe me ligou e falou, olha, tem uma carta aqui que está em inglês e japonês, e eu não sei o que fala, mas eu vou mandar para você. Nessa época, você tinha que receber o fax em uns lugares que só recebia fax, porque não era que você tinha Não. fax na casa. É. Tinha Olha um só. lugar Tinha um onde lugar recebia fax. específico que Ela você- também mandava não da casa, ela mandava num lugar que mandava fax. Fax. Olha só. Antigamente era Então difícil. ela mandava fax, eu recebia lá, era todo preto, não dava para entender. Mas o Vinha único- tudo borrado. mas o que eu entendia era que eu estava sendo invitado para ir no Japão. Olha só. E eu fiquei pensando, olha, Japão, nunca tinha pensado Passado na em ir no cabeça, Japão. Eu conversei com meu pai, ele gostava muito do Japão. E ele falou, olha, minha filha, é uma oportunidade incrível. Você, aunque seja 6 meses, você vai ir lá e vai olhar uma coisa diferente e isso vai mudar sua forma de viver, sua forma de pensar. Pela cultura Você pode japonesa. ser que seja mais positivo, mais criativo. Sim. E outro que você pode ser mais boa persona, porque o japonês é boa persona, é trabalhador. E não sei o Sim, que mais. sim. Então, aí eu conversei com minha mãe também. Minha mãe falou que também gostava, que podia ser, que seria uma boa experiência. Aí eu decidi comprar o passagem de avião. Tive Sim. que trocar o avião, que eu tinha passagem para voltar na De Argentina. Argentina. Eu paguei um sobrepreço e Japão. vim para o Japão. Você aprendeu com o seu papai já o carpintaria ou não? Não tem nada a ver. Ele fazia móveis, ele Sim. criava os móveis. Em Desenho. realidade, meu pai, o que mais fazia era o pintado das mesas. Olha. Ele passava como na época era como um piano, não é? Ficava ficava um aqui. processo de 3 ou 4 vezes, depois tem que passar de novo a pintura. Sim. E o cheiro era forte, Como que era? eu não gostava, não é? Esqueci o nome agora. É cromo? Não. Mogno. Não. Ficava igual o mogno, né? Fica liso. Bem fica brilhante, lindo, não? é um processo difícil. E os empregados faziam a estrutura dos móveis. Sim. E, em certa forma, ele não deu certo porque ele fazia de boa qualidade. Ele gostava de fazer coisas boas. E a Argentina, Detalhista. economicamente, foi diminuindo e vendia os móveis mais baratos, né? Mas você não lembra disso? Não. Você era muito Eu pequeno. recordo que eu tinha que tirar, por exemplo, Sim. a cadeira que levava para consertar, tinha que tirar a tela, Ah, tinha que se desarmar algum Sim. assento de casa para poder voltar, colocar... já é uma experiência, né? Mas o único que aprendi era coser com a máquina, que de vez em quando eu tinha que consertar alguma carpa de caminhão, Sim. um tento de caminhão, não? Mas sim. fora disso aí, não tive muita experiência com ele, porque eu saí muito novo da minha casa, né? Sim. Aí você chegou no Japão, você chegou a casar com uma japonesa? Não, eu primeiro bem com um visto de 6 meses, eles me deram a oportunidade de poder estudar. Sim. Eu recebi um conselho de um cara num bar, que ele falava um pouco de inglês e falava um pouco de espanhol. E ele tinha vivido em São Paulo. Ele também era membro consular. Sim. E o que ele me falou assim. Eu tinha poucos meses morando aqui no Japão. Ele falou, você mora em que lugar? Eu nunca esqueço desse cara. Sim. Ele me falou, onde que você mora? Eu escutei assim, eu estava bebendo, eu falei, Sim. não, eu moro aqui em Hakusambun, Kyoko, é o lugar que eu morava. Né? Sim. Ele falou, mas você mora de verdade? Eu falei, moro de verdade, porque que problema que tem? Sim. Ele falou, não, mas mora de verdade mesmo? E eu já Você não entendeu, né? Uma pergunta. Por quê? Eu tô morando lá, por quê? Sim. Não, porque aí ele começou a contar que ele morou no exterior, ele morou em outros lugares. Sim. E ele falou, eu realmente morei em outro lugar quando eu comecei a me complementar com o cara que vendia pão, com o cara que vendia vinho, com o cara Sim. que vendia verduras. E eu comecei a ser amigo deles. E eu comecei a sentir que era meu lugar. Então, você mora nesse lugar? E eu falei, todavia não. Entendi. Todavia não. E ele me incentivou a eu utilizava os negócios de perto de minha casa para aprender japonês. Sim. Então, eu ia no padeiro e eu falava
Coronel Descal, Icura Descal. E aí mas nunca comprava, né? Eu só perguntava, Só né? pra aprender, muito né? amável, Sei. dava informação. Que época era isso, mano? 95? Em 1989. 89? 89, eu cheguei aqui em 90. 89, em março em fevereiro do dia 21, mais ou menos. 89. 89. Eu tinha um ano. É. Eu cheguei em Rick já 98. Não tinha gaidinho, não, né? Não tinha, Não tinha mesmo, né? não tinha gaidinho. Não tinha, Aqui não tinha estrangeiro. Imagino. Eu encontrava um e ia atrás dele. Parecia Não tinha produto brasileiro, não tinha nada. nada. Eu comia só frango e quando eu comia carne eu mandava uma foto na Argentina e eles olhavam e falavam: que é esse aí? Que isso? Esse não é carne. Isso é uma servilheta. É porque a Argentina também é igual o sul do Brasil, eles gostam muito de churrasco. só Como carne, fala não é churrasco? só carne. Churrasco. Churrasco também, né? Come assado tudo. Eles E essa comem. era a É tua igual o dieta sul do também. Era a minha dieta. Então eu sofri muito, né? Sim. Sofri muito porque tinha que comer okonomiyaki, takoyaki. né? Tudo comida japonesa. Era complicado, né? Sim. Era complicado. Rick, eu quero saber, quando começou a sua vida empresarial? Você entender que fazer negócio era o seu ramo. Quando Porque começou o seu eu negócio? penso que talvez um dos motivos era que eu não queria Ser pobre. Não foi era muito o por dinheiro? solamente, era não depender dos outros, né? E na escola, quando eu comecei a dar aula, eu pensei que o Japão ia ser 6 meses só para olhar o que acontecia, o que podia aprender talvez. Tanto é assim, por exemplo, que eu olhava uma motocicleta que levava lamen, Sim. não? Sim. E com um resort que ele ia, e eu ficava doido e falava, olha, tem que tirar foto. E eu ia com bicicleta correndo atrás, tirava foto. Sim. Eu já pensava como fazer o desenho. Quando eu voltava na Argentina, eu ia fabricar um igual. Olha só. Era como que eu queria criar alguma coisa. Eu, por exemplo, descobri que em Norte-América tinha o Liga Táxi. Era um número criado que você ligava nesse número e as firmas de táxi atendiam com radiochamada. Sim. E eu voltei à minha cidade e conversei com um empresário e abrimos uma firma desse aí. E o cara ficou milionário, porque a ideia eu trouxe de fora, né? Olha. Aqui no Japão eu sentia que, na Argentina eu tinha que abrir um negócio de pizza a domicílio. Olha. Nessa época. Naquela época E ainda. eu fui na Argentina tinha pouco, e falei né? com as pessoas e falaram, você tá doido, Tá tem doido. pizzeria por todo lugar, quem que vai comprar? Olha. E então eu desisti. E eu voltei outra vez para o Japão, né? Olha. Interessante. Então, muitas coisas não deu certo porque não é na época certa, né? Mas a ideia era boa. É verdade. E eu penso que comecei a negociar depois desses 6 meses, que eu como latino, como sul-americano, que nós é muito sentimental, você quer que as pessoas aprendam, levar bem com eles. Sim. Eu tentava que os meus alunos, que não eram alunos novos, eram pessoas de 45, 50, 47 anos, 50 anos. Sim. O maior tinha 50 e pouco. E todos eram empregados da Sony, da Mitsubishi, Toshiba. Era uma época que o Japão tinha que mandar pessoas para a Europa, para Portugal, para a Espanha, para todo lugar. Sim. Eles estavam mandando pessoas para abrir fábrica em México. Então, eles estavam por se criar a Europa, unificar a Europa. Então, eles queriam entrar antes da unificação em algum país, e o mais fácil era Portugal e Espanha, que era mais barato, né? Sim. Então, ele estava criando pessoas que entendem um pouco de espanhol. Eu dava aula para esses empresários. Então, eu não era menino, era grande. Sim. E eles ficavam com sonho, cansados de vir do serviço, e era na noite. Eu, durante o dia, eu tinha um professor que me ensinava japonês. E na noite eu dava aula para o governo. Sim. E os caras dormiam na minha aula. Então eu comecei a sentir que não tinha... Inútil. Então eu comecei a colocar música. Por exemplo, vamos aprender português? Então eu colocava bossa nova. E os caras começavam, aí começava. Aí animava, né? Mas aí via o diretor e ele me pegava e falava, bem aqui. Aí eu ia lá fora e falava, Natal, tá mal aí. Eu falava, chamava você de doido? Não, ele falava, você tem que ensinar do jeito do livro. E eu falava, mas não dá certo. E eu queria mostrar para ele que minha forma era mais positiva. Sim. E ele não, aqui no Japão, o cara que criou o livro é inteligente, uma instituição, eles são não sei que quanto. Então, eu era muito menos que uma firma que criou um livro que era... Mas como esse livro ninguém aprendia. Então eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir mal. Eu penso que foi a primeira vez em minha vida que eu fiquei
mal porque eu estava segurando os sentimentos que eu não podia expressar. E comecei a ficar sem cabelo, começou a cair os cabelos, comecei a ficar careca. Ficou estressado. E estressado mesmo. Então, eu conversei com o diretor da escola, era em Tóquio, Shimbashi. A escola era Sony International School, mas pagada pelo governo. Sim. E o diretor da escola falou, eu vou solucionar seu problema, vou trazer um psicólogo e vai conversar com você. E vem um psicólogo, e era japonês. E eu falei, escuta, eu não quero mais nenhum japonês na minha vida. E esse cara me vai solucionar. O problema é japonês. A forma de pensar o japonês é o que me está deixando careca. E você me traz um japonês para solucionar o problema. Eu vou pedir um descanso e eu vou na Argentina. Aí eu fui na Argentina, essa vez fui em São Paulo, porque eu tinha um amigo em São Paulo. Você já foi no Brasil? Eu fui muitas vezes, tentei muitas vezes. Legal, Rick. E não sabia. Eu fui em São Paulo. Daí fomos com esse amigo, fomos na Catarata de Iguaçu, ficamos lá uma semana. Daí eu fui na Argentina, aí fiquei com minha família 2 semanas mais ou menos, e naturalmente começou a crescer o cabelo. Olha. Começou a crescer o cabelo. Como pode, né? Estresse, Aí comecei a tranquilizar. Mas é seu mesmo? Não é implante. Não é. E então o que aconteceu? Voltei para o Japão. E o único que foi positivo esse sair do Japão e voltar, que quando eu voltei, eu tinha aprendido japonês, mas por essa pressão que eu colocava em eu mesmo, parece que eu não aprendia. Mas na mente parece que eu já tinha acumulado muita informação. Sim. Eu desci do avião em Narita, subi no trem e estava indo para minha casa. Eu estava pendurado no trem e comecei a olhar os caras que estavam olhando a ela. E eu comecei a entender tudo que eles falavam. Olha. Tinham 2 pessoas que estavam conversando. E eu comecei a escutar e falei... Tô entendendo. Como que... Olha, sem graça que está conversando os dois, né? E tanto que eu saí do trem e eu olhava, por exemplo, o Udon-san, Ramen-san. Mas quando eu estava antes, um mês antes, parecia que eu não percebia. Não entrava o japonês, estava pressionando-me demais. Pressão. Parece que esse ajudou a que eu aprenda muito. Sim. E aí eu comecei a aprender muito, não sei porquê, eu comecei a falar muito japonês. Preciso ir para Argentina. Não é? Eu preciso... Pelo menos uns 15 dias, né? Precisa ir para o Brasil relaxar um pouco. Psicólogo japonês, né? E ajudou a entender muito mais. Só que essa segunda vez eu penso que vem com a intenção de eu criar alguma coisa. Fazer um negócio. Eu criar alguma coisa e não eu acomodar com o sistema japonês. Eu já sabia que o sistema não ia dar fechado. Não ia dar certo com ela. Né? Tu já voltou contra a mentalidade, então. Eu já venho para tentar alguma coisa a fazer. Então, o primeiro que eu consegui era tentar visto, não é? Porque eu tinha que trabalhar de novo com o governo ou perdi o visto. Aí um amigo meu me apresentou para trabalhar. Eu comecei a trabalhar por primeira vez em uma firma que fazia alicerce de estrutura para a sísmica. Sim. E por que peguei esse serviço? Porque era a única firma que me podia ajudar, talvez, a tirar o visto. Certo. Então, eu comecei a fazer esse curso de engenharia. E comecei a aprender tudo que era, por exemplo, estrutura, que eu não tinha aprendido na Argentina. Né? E comecei a estudar e comecei a gostar. E foi mais apaixonante que estudar advogado. Era uma coisa incrível, porque... Você gostou. E gostei, fora que eu não entendia muitas coisas, e eles me passavam informação em inglês, e não tinha esse tradutor que tem agora, então você tinha que passar no livro. Né? Eu ficava até 1h da noite fazendo e estudando o que a verdadeira resposta em espanhol, porque eu todo queria mudar em espanhol. Né? Então, esse esforço me ajudou a aprender e foi apaixonante. E aí eu já queria trabalhar nas obras. Então, eles me davam 3 meses e tentaram tirar o visto, mas não conseguiram. Então, eu tive que ir na Coreia, por primeira vez. Fui na Coreia, eu tinha que sair pelo menos 2 dias do Japão, voltava outra vez, e o argentino tem um contrato com o Japão, que pode carimbar 3 meses de novo. Você ia carimbando. Então, eu saí, voltei. Saí e voltava. Essa primeira viagem na Coreia, eu não sei por que motivo, um taxista equivocou de caminho e me levou numa universidade, perto de Seul, onde tinha um caminho fininho que tinha todo estudante que fazia quadro de artes. Eles imitavam quadro de arte famoso.
E eu fiquei olhando assim, aí eu não tenho muita intenção, nunca estudei arte. Sim. Mas encontrei vários caras que faziam uns quadros muito bonitos. E eu perguntei o preço. Aí tirei a conta quanto que era. Um quadro de uns 20 por 25, mais ou menos, era um valor de 450 ienes. 450 O maior ienes. era 750 e um grande Barato. era 1.500. Muitíssimo barato. E eu falei, mas esse aí, será que eu não consigo vender no Japão? Sim. E eu arrisquei e comprei 50 quadros. Enrolei tudo, fiz Sim. tudo, coloquei na mala e veio no Japão. Sim. Cheguei no Japão. Era tinta óleo. Quadro. Deu todo de óleo. Todo óleo. E aí Bonito. eu conversei com um cara que me dava serviço, que me ensinava a trabalhar na engenharia. Sim. E perguntei se ele não tinha um marceneiro que me podia prestar máquina e eu fazer os batentes. Sim. E ele me levou num lugar que era um japonês que tinha as máquinas. E Uma carpintaria, É né? uma carpintaria. Eu conheci esse cara, ele me ajudou, me ensinou. Eu comecei a fazer os marcos. Aí ele me prestou a ferramenta, eu clavava com a pistola. Eu fiz os marcos, levei, ia em A Tóquio. armação, né? Fala. Esqueci. E eu molde. ficava na fora do snack e colocava os quadros no chão. Eu me coloquei um bonete, como parecia pintor estrangeiro. E comecei a vender. Sim. E deu certo. Deu Eu vendia certo. o mais pequeno por 5.000, o segundo por 7.500 e o maior por 10.000. E vendeu. E vendi tudo. Vende tudo. Muito bom. Claro. E aí eu comecei a prestar atenção que é uma coisa que talvez não é racismo, mas eu senti que o cor da minha pele, minha forma de olhar, era como que não era tão chamativo para um japonês sair de um snack com uma menina e olhar um quadro e falar, eu quero comprar. Sim. Eu descobri que na escola onde eu dava aula, tinha americanos que eles buscavam arbeit e não conseguiam. Então eu contratava eles para vender minhas quadros. Olha só. Os americanos vendiam os quadros muito mais que eu. Vendia? Então eu já tinha que voltar e comprar, e voltar e comprar. E foi interessante, porque eu aprendi que tinha que criar esse sistema, contratar as pessoas, pagar o salário, tinha o ganho. E começou a aumentar, vendia bastante. Não passou um ano que já tinha um cara que fazia a mesma coisa, um americano começou a fazer o mesmo. Então você era um moambeiro de quadro. Porque na Argentina, no Paraguai eles falavam, né, chamar de moambeiro. Passava... É mais ou menos desse jeito. Moambeiro de E quadro. os caras no aeroporto, o que encontrava estranho era que cada 3 meses eu estava saindo e entrando. E na quarta vez eu tive que molhar o passaporte para diminuir que não dava para olhar o selo. Aí fui no consulado, criei um passaporte novo. Aí fui outra vez no ministério para legalizar que eu tinha borrado o INCAN. Aí eles colocaram de novo, como não era computarizado. E aí comecei de novo, sim, voltar na Argentina. Outra vez, porque Narita já falava, mas por que você vai e volta todo Toda tempo? hora, né? Sim. E primeiro era 3 meses, depois já era cada mês. Cada então, mês. Eu tinha que comprar mais quadro, né? Sim. E então é como que complicava a minha situação. Sim. Aí o pai da família onde eu morava, porque eu morava numa família japonesa, né? Eu era como homestay, você tem uma família que protege a você. Sim. Aí eu um dia conheci uma pessoa, eu falei para esse cara que era como minha pai, Suzuki-san, eu falei que eu tinha conhecido uma japonesa, que eu estava querendo namorar ela. E não sei por que motivo ele falou, não, você vem aqui, você vem para trabalhar, criar um dinheiro, voltar no país, você... Como que ele não estuvo muito contente que eu queria casar ou namorar uma japonesa, né? Não sei por quê, por ciúme, não sei por que motivo. Sim. E aí eu falei para ele, olha, eu moro com vocês, mas eu preciso viver, eu tenho que ter relação. Vida, claro. Vida social e comecei normal. até quis se apresentar a minha namorada, que é minha mulher até agora. Olha. E ele não aceitou. Olha. Não aceitou conhecer ela. Falou, tem cuidado, que não tem mulheres que não são boas, não sei o que quando. Sim. E eu falei, eu já tenho experiência, eu tô criado, excesso de segurança, né, japonesa, porque ele era responsável, né, por você. ele me cuidava como filho, né? Sim. Ele queria que eu volte sem casar na Argentina. Sim. E parece que ele tinha como um compromisso de querer terminar minha situação aqui e eu voltar, né?
E eu decidi que eu queria Que ficar. não. Eu queria ficar. Então, eu conheci essa mulher, namoramos, aí depois casamos. E quando tive minha primeira filha, eu decidi entregar essa firma que eu vendia os quadros, porque eu tinha que vir para Okazaki, né? Sim. Ela é nascida no Okazaki e ela tinha que vir a nascer o filho no Okazaki. Ela já estava de 5 meses, depois já estava de 6 meses. Sim. Aí eu tive que deixar o serviço, tudo que estava fazendo, e me mudei para Okazaki. Quando veio no Okazaki, era completamente diferente de Tóquio, mas o bom que tinha muito estrangeiro, já tinha Mas estrangeiro. por que o Kazaki? Porque ela nasceu no Okazaki. Ela nasceu também. Ah, Ela é do tu veio Okazaki. Por Olha. causa da família dela, então. Ela queria ter família na casa da mãe. E aí nós vimos, eu busquei serviço, eu não queria trabalhar assim de professor como trabalhei em Tóquio. Queria ter um serviço que só trabalha de segunda a sábado, mais ou menos, ou sexta. Consegui um trabalho de marceneiro para aprender a fazer casas. Aí eu entrei com um professor, um cara de 70 anos. Que você tá com ele até hoje, né? Ele, até que ele morreu, não é? Ah, ele já faleceu. Já faleceu. E ele me ensinou, ele não tinha filho, Sim. nunca tinha ensinado a ninguém. Ele tinha colocado na prefeitura que ele precisava empregado. E eu fui a ser contratado nessa época. Sim. E o mais engraçado que eu fui a fazer a entrevista e o cara falou, ele sentava com essas... Os marceneiros na época tinham uns pantalões que abria aqui atrás. Ah, sim. E eles eram muito assim, parecia um samurai, né? Sim. E fumava muito. No Japão todo mundo fumava. Todo mundo. E ele fumando e falou, mas eu nunca dei aula para japonês, eu vou dar aula para gaijin. Para estrangeiro. E a mulher falou assim, você tem que agradecer, porque nenhum japonês veio a pedir aula, por lo menos veio um gaijin. Por que não dá aula para ele? Verdade. E ele ficou meio como que, parece como que ele fazia caso à mulher. E a mulher que aceitou que eu trabalhe com o marido. E eu comecei a trabalhar. E ele me ensinou. E era difícil, né? Era estrito. Mas eu aprendi muito, porque ele sabia que ele não ia trabalhar muito tempo. Sim. Ele me falou... Ele queria passar para alguém. Ele falou que em 10 anos eu tinha que aprender tudo. E ele falou, você vai ter que aprender pelo menos em 5 anos. Porque eu vou deixar de trabalhar, né? Sim. Então ele me forçou e eu aprendi a trabalhar. Trabalhei com ele quase 4 anos e meio, 5. Sim. E ele mesmo falou para que eu abra minha firma porque ele já não queria trabalhar mais. Só que o contrato era que ele me ia ajudar o que eu não estava sabendo todavia. Sim. Ele vai ficar como empregado dele. Aí ele ficou empregado, eu fiquei o tchatchô. Sim. E começamos a Ele pegar ficou teu serviço. empregado. Ele ficou, o cara que me deu a aula e me ensinou, Que te ensinou, ele ficou meu empregado. como empregado. E Já era Rick Carpenters ou... E nessa época era Rick o marceneiro, não é? Rick o marceneiro. Era Rick o marceneiro, não era Carpenter. Só que quando eu me apresentava, eu falava Rick o marceneiro. Aí o japonês falava, o Carpenter, Muito bom, Carpenter, Carpenter. Carpenter. Então eu falei, não vou ficar Carpenter. Vai ficar Carpenter. E até hoje. Ficou desse jeito. Né? E já Quantas tem- casas, Rick, você já Construiu. fez? aqui no Construí? Japão? De De lá lá até- umas 300 casas. 300 mais ou menos. casas. Mais ou menos. Muita coisa. Muita coisa. Fora as outras coisas, né, Rick? Fora de Empresas. fábrica, depósitos, apartamento. Sim. Eu fiz muito apartamento da Daito Kentaku, por exemplo. Sim. Fiz uns 40 mais ou menos. 40 mais ou E agora, Rick, o que você está fazendo agora? menos. Hoje nós estamos construindo casa todavia. Tem vários negócios, várias ramificações, né? Construí casa e eu mudei mais na parte de mantenimento de firmas, de fábricas da Toyota, por exemplo. Sim. Então nós fazemos troca de canamento, Sim. troca de paredes, Qualquer coisa que a empresa precisa. tanque de Sim. gasolina, Sim. máquinas. Essa semana, por exemplo, tiramos uma planta que eles fazem toda a parte interna do teto dos carros, né? De todas as marcas. Sim. E é uma planta imensa que eles prensa um ferro, que ele é feito com ilus. Sim. Eles criam como uma tela com ilus e esse vai com uma esteira e depois pega calor e depois passa um pegamento e com uma prensa eles criam um produto que é o que vai no teto No teto do interno, carro. Sim, que é insolado, internamente. insolado, né?
e nós tiramos essa planta, uma planta imensa. Nós só trabalhamos sexta, sábado e domingo, por exemplo. Sim. E é um trabalho perigoso porque é muita estrutura de Sim. ferro. Não pode usar nada de cortar, por exemplo, com gás. Ah, Tem que ser tudo manual. com Tudo... manual. Não? Um trabalho interessante. Sim. E eles me contratam por quê? Porque hoje uma firma talvez pegando esse mesmo serviço, eles têm muito mais, uma firma japonesa tem mais complicação que nós. Sim. Nós simplificamos mais. Eu ia perguntar isso, que é difícil trabalhar com japonês ou é mais fácil? O que você Eu acha? trabalhei primeiro com japonês, tive uma época que de 2006 mais ou menos, comecei a construir, fui a primeira firma que começou a vender casa para estrangeiro. Olha. Nós conseguimos na Mitsubishi, foi tão incrível que o brasileiro comprou a casa que o mesmo cara do banco ligou mais contente que eu. Para falar, olha, Gaijin pode comprar. E ele sabia que podia comprar. É verdade. Ele nem sabia que o Gaijin podia comprar. E eu fui atrás. E levou muito tempo. E essa família comprou a casa. Eu não vou dar o nome. Sim, é aqui claro. perto de nossa cidade. Sim. E eu fiquei muito contente porque eles estavam querendo já ficar no Japão e começar a viver no Japão. Só que as pessoas que moravam perto deles começaram a falar, você tá doido? Como que vai comprar casa no Japão? Vai ficar endividado, que não sei o que quanto. Sim. Era como que ninguém todavia tinha coragem de enfrentar uma dívida e ficar no Japão. Sim. É Eles verdade. conseguiram comprar, ficaram contentes por uns 4 ou 5 dias. No 6º dia o cara me ligou e falou, eu vou desistir. Eu falei, por quê? E porque todo mundo na firma me fala que eu tô doido, que eu vou ficar endividado por 35 anos, que não sei o que quanto. E eu comecei a explicar de novo, não, mas escuta, você não é só por você, é por seus filhos. Sim. Os filhos já são pequenos, vai E é quase o mesmo valor do aluguel. né? E hoje ele já pagou tudo, porque eu tô falando ele comprou uma casa usada, foi a primeira que eu primeiro não construí, eu vendi Você uma reformou casa usada, e... eu fiz uma reforma para eles, encheu. E eles compraram por 18 anos, não? Agora já tá pago. Já pagaram tudo. Pagaram. E depois começou. Então, o que acontecia? Eu tinha que fazer reunião com as pessoas em Reguiná, Caria, por todo lugar. Ajudava a tirar o visto permanente para poder Da entrada na fazer o casa. explicar que era melhor que pagar o aluguel. Sim. Tu E teve as que pessoas todavia não tinham essa visão. Não tinha. essa visão. teve que educar eles para eles poderem Você se entender. educar, mas explicar uma coisa que podia ser possível Sim. e que dava uma oportunidade de poder ficar no Japão algum dia na frente com um filho que para ele não precisa pagar um aluguel, né? Sim. Sim. Claro. E as pessoas não sentiam porque todo mundo vem comprar para trabalhar aqui, ganhar dinheiro e voltar no Brasil e comprar casa. Essa é a maioria da mentalidade. Essa é a Era a mentalidade. mentalidade nessa época. Sim. Mas acontecia que de a pouquinho nós íamos olhando que esse 1 ano já ficava 2, ficava 3, ficava 4 e já estava sendo meio difícil de voltar. Então, eu tenho que agradecer porque o mercado que mais me ajudou a crescer foi o mercado brasileiro, que eles começaram, eles mesmos na época tinha muito brasileiro. apresentavam os amigos, Sim. eles mesmos via. Tive na época que eu tinha que sentar as pessoas lá fora do escritório porque não dava para atender. Olha. Esse volume de gente. Eu cheguei a construir num ano 65 casas. Meu Deus, é Num muita, ano 65 muita casas. casa. E era 80% era brasileiro. Sim. Muito bom. Alguns era peruano, alguns era Alguns. canadiense, algum americano, Sim. algum japonês. Mas o porcentagem total era mais japonês. Rick. Era mais brasileiro. Sim. Eu ouvi um boato aí que você comprou uma montanha. É verdade? Eu ouvi um boato aí. Você comprou uma montanha. É verdade? Tem uma Tem uma montanha. montanha? Uma montanha mesmo. Eu tenho. Como explica isso, Rick? Foi porque eu queria criar um espaço que vai levar tempo, né? Sim. Eu estou rellenando, colocando terra. Quero armar um lugar para fazer acampamento. Olha, Poder interessante. fazer E onde fica evento esse lugar? musical. É o Kazakh mesmo? No Kazakh. No Kazakh. Que São quase interessante. 4.500 subos, né? Tá investindo muito Tentando Tem que ter fazer tudo que eu posso.
Sim. Tentando não invertir muito, né? Sim. E agora, Rick, você se sente realizado aqui no Japão? Porque eu vejo que você trabalha de domingo a domingo. Sempre quando te vejo, você está trabalhando. Eu gosto. Mas por quê? Você ainda quer crescer mais? Não é o... Qual o objetivo, Rick? Assim, é não ficar quieto, né? não ficar quieto. Quando para, morre, né? Isso mesmo. Simples tá e objetivo. Eu penso que muito bom. o comerciante não primeiro o dinheiro, porque Sim. eu penso que eu comecei a trabalhar porque primeiro eu queria levar dinheiro na Argentina, vamos ser sinceros. Eu descobri que podia vender quadro e ganhar dinheiro. Sim. Aí você ganha dinheiro e você está pensando, não, eu vou na Argentina e vou comprar isso aqui, vou comprar isso aqui, vou invertir aqui, não sei o que quanto. Mas depois, quando eu decidi ficar, e eu casei e nasceu minha filha, Sim. eu tinha, em certa forma, um medo de acontecer algum dia que eu morria, por exemplo, e minha mulher japonesa ficava com minha filha e não tinha nada para eles, não é? Sim. Então, eu coloquei como meta tentar ganhar dinheiro para acumular e poder invertir em algum lugar para eles poderem ter uma renda. Sim. Não é? Então, eu trabalhei muito. A forma que eu descobri que era criar um sistema de trabalhar no mercado era primeiro visitar todo lugar que eu podia. Sim. E me apresentar como uma pessoa que está fazendo não o que eles olhavam de eu, sino o que eu podia ajudar eles. Não como eles me olhavam se era gaijin ou não era gaijin, sino Sim. que eu ia e falava, eu consigo fazer esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Se o cara aceitava, começava uma relação. Sim. E graças a Deus, essas pessoas até agora continuam, a maioria. Continua, né? E eu continuei crescendo. Então, quando eu comecei a fazer as casas, por exemplo, para estrangeiros, eu já tinha criado muitas casas com japonês. Eu já tinha feito casas com japonês. Eu tive ensinando, dava aula para marceneiros japoneses para aprender a fazer o sistema de casa que nós fazíamos. Que é um sistema um pouco diferente, né? Um pouco diferente do... Um pouco diferente porque que tem menos cômodos, mais aberto. Conceito aberto. E cômodos maiores, por exemplo. Sim. E o que o japonês tinha muito medo é que a estrutura da casa... Sim. Se você não tem uma estrutura forte, eles tinham medo de passar o limite de... Por exemplo, um cômodo tinha que ser máximo 3,60 metros até 4,5 metros. Sim. E eu fazia a casa que tinha uma sala de 6 metros. Sim. Então o cara vinha e falava, mas como... E a estrutura? E não vai cair o segundo andar? Sim. Então eu tinha que explicar para ele que nós buscava sistema mais diferente. Por exemplo, sim, a madeira de sobre era mais quantidade. Sim. Colocar de outras formas, por exemplo. E eles são muito padronizados. Então, para eles aceitar que um gaijin vinha ensinar eles, sim, eu tinha que movimentar tanto um engenheiro como por exemplo, as casas têm que ser autorizadas em um lugar, claro, onde faz o estudo de estrutura, né? Sim, estrutura do país. Eu tive que aprender a calcular a estrutura para mostrar para ele que não era perigoso. Que poderia ser feito podia assim. Fazer desse jeito, por exemplo. Porque é por causa do terremoto. Por terremoto, né? Sim. Então aí foi que foi melhorada a situação porque eles começaram a perder esse medo de aumentar. E eu penso que foi positivo, tanto que outras firmas, por exemplo, no Kawasaki tem uma firma que é famosa, que é Fujiken. Sim. Eles começaram a fazer o mesmo sistema de casa e eu tive que ensinar os marceneiros como que podia fazer a estrutura, né? Então, para eu era interessante, perigo. Porque... muito. Na realidade, eu também aprendi, sim, sem querer, porque eles me pediram fazer esse tipo de casa porque o japonês não queria fazer. Sim. E eles pensavam que eu, sendo estrangeiro, eu já sabia fazer essas casas. Na realidade, eu não sabia muito bem. Primeiro, eu tive que estudar, tive que ir no Canadá, aprender. Eu fui em Canadá de novo aprender, estudei outra vez estrutura, e voltei e comecei a fazer. Que interessante, né? Não? Então foi o interessante é que você sente que não era só para eu estava criando outros marceneiros também. Sim. Tem uns meninos brasileiros também que até agora eles construem casa, que eles aprenderam de ela, que eu ajudei a pegar serviço da Kentucky, por exemplo. Sim. E eles continuam a trabalhar até agora. Até agora para mim. Você já formou então vários marceneiros? Graças a Deus, eu penso que tem pessoas que saíram de nós.
Eu ouvi dizer também que você é inventor, Rick. Você inventou algumas coisas. É um álcool que tem, não é alumínio. Não, é plata, polvo de plata. Não, isso. É polvo de uma plata. tinta também, parece então, que você... a tinta, em realidade, eu não sou inventor. Eu tive a sorte de por ter trabalhado no Ministério do Japão, conhecido muitas pessoas que gostavam de fazer estudos de criar produtos. E talvez por esse positivo que eu sempre tento criar alguma coisa, criou situações, né? Sim. Então eles criavam produto, eu criava situações. Sim. Então eles precisavam de eu porque eles criavam produto, mas não criavam situações. Então eles me utilizavam para aqui no Japão, eu expandir o que eles estavam fazendo. E eu consegui criar uma relação com um homem que era um científico que ele em realidade estava criando um sílica que era para venda ele era para vender para a firma de carros. Ele queria vender para a Toyota. Ele criou um produto para a Toyota. É um pó de uma pedra que sai de Kyushu. E essa pedra eles colocam num forno a 30.000 graus. E 30.000? E ele se converte num cristal preto. E ele troca a consistência dele e ele derrita o gelo. Mas ele carboniza, frio, né? Ele é frio, mas ele derrita o gelo. Sim. Então, ele descobriu essa pedra e quando ela é preta, mas quando você coloca na máquina e faz como um pó de farinha, de farinha, por exemplo, ele fica branco. E ele vendeu esse produto para a Toyota e a Toyota criou, dentro do capacete dos carros, ele criou uma espécie de comprimido que ele tem uns buracos. E o calor do motor sai em 980 graus do motor. Até 1.000 e poucos graus. Quando explode a gasolina, por exemplo, sai o calor, ele passa por esse lugar e ele diminui a temperatura a 100 e poucos graus. Então é no escapamento, catalisador. Um catalisador que hoje vende a Toyota, mas por outra firma, que é a Nihon Haishin, que é o nome. E esse cara que ele me ajudou a criar a pintura, ele criou esse produto. Ele vendeu esse produto para a Toyota e aí ele ficou com o dinheiro que ele recebeu. E eu dei a ideia dele para criar pintura, porque eu falei, e se você mistura com pintura? Ele falou, pode ser que ele me autorize a utilizar esse aí. E aí comecei a criar com ele. Era como um menino que vai ajudar então um cara criou maior. uma tinta que esfria. Olha que interessante. Então a ideia principal é um dia de verão. No verão você pinta, por exemplo, um teto no Brasil que fala... Como que era o teto de brasilite? Brasilite, esquenta muito exemplo, no Brasil, Você pinta o brasilite, ele no verão, agora no Japão, ele fica até 70 graus. É verdade. Muito grau. Quente. E ele acumula o calor. Amianto? Ele acumula o calor. Amianto, né? Ele tem amianto. Então, o que acontece? Ele fica esse calor acumulado no produto e na parte interna ele cria uma capa de 1 metro e meio, mais ou menos, de um calor que está a 50 graus. Olha que interessante. Então, você embaixo, você coloca, por exemplo, o ar, e ele sube o ar frio para sobre, e ele desce esse calor outra vez, e o ar não funciona, porque é tão quente lá dentro, que ele não consegue diminuir a temperatura. Não consegue. E com nossa pintura, essa parte onde pega o sol, ele baixa até 36 graus. Então, muda completamente. E quando fomos criando, levou quase 16 anos. Que nós começamos a criar, gastamos um bom dinheiro porque tem que ter autorização, tem que ter muito, você tem que pagar um lugar onde eles fazem um estúdio, você pinta um material, para provar que eles funciona. Colocam no sol, passam os dias, ele estuda, por exemplo, quantos dias de sol, quantos microns ele diminuiu, e calcula, por exemplo, se em um ano poderia ser que diminuía tanto. E aí ele calcula mais ou menos que a pintura duraria 10 anos. A vida útil da tinta, né? Mais ou menos assim como você está falando. Então, todo esse estudo, cada um deles leva 500 mil, 600 mil, 700 mil. É grana. É grana. É grana. E você tem que estar preparado para esse aí.
E quem patenteou isso, Rick? Agora quem tem posse da patente? Eu sou patente? dono dessa pintura. Eu sou dono dessa pintura. Você? Eu pinto nas fábricas. Já tá milionário, já tá Ah, o Rick muito legal, muito bom. Muito interessante. Hoje mesmo... E onde que encontra essa tinta, assim, por exemplo? Nós, é só nossa firma. Só vocês? Só nós. Não tem em nenhum lugar. Não tem. Não tem em nenhum lugar. No Brasil? Não tem. Eu estou só agora está sendo vendida na Filipina. Porque um japonês de Osaka, Sim. ele tem uma firma muito grande na Filipina e ele levou todas as pinturas japonesas que são isolantes. Sim. E encontrou que a minha pintura era a que mais capacidade de diminuir a temperatura. Mais funcional. Então ele comprou de nós e ele está pintando lá na Filipina. Eu tenho que ir, daqui a uns 2 meses, tenho que ir a ensinar os caras a pintar também. Sim. Porque é um processo um pouco mais diferente da pintura comum. Sim, né? sim. No Brasil não chegou então isso ainda? Eu fui no Brasil, eu estive num criadeiro de frango de sadia, levei a pintura, pintamos um bracelete. Sim. Os encarregados ficaram doidos, falaram que era incrível, até que falamos o preço, não que nessa época o dólar e tudo. Muito caro. Uma lata de pintura de 15 quilos. Sim. Aqui no Japão o custo dela é mais ou menos 24 a 28 mil ienes. Sim. Levar no Brasil aumenta quase o dobro, porque tem que pagar imposto. Sim. Então ele ficava quase, vamos supor, de 24, 28, ficava 48 mil. Então, o resultado era incrível, só que o quase preço era tão alto que não valia, não valia como pintar. Só que agora nós estamos criando um sistema de nós criar uma base de pintura. Por exemplo, eu levaria no Brasil uma lata de 200 litros e com esse já pode criar muito mais quantidade, multiplicar por 10. Criar no Brasil. Com uma pintura de Brasil. Sim. Então, eu já pedi, mês passado, uma firma brasileira me mandou a pintura para eu fazer o estúdio. Olha. Eu estou devagar, sem falar, de pouquinho, não esquecendo que é nosso mercado. O Sudamérica é um mercado que... Você só vai falar para o mundo inteiro agora, porque vai sair no YouTube. Certo. Alô, Brasil, preste atenção. Tá chegando a tinta que vai esfriar a sua casa. Logo. Muito bom, muito bom. O que mais, Rick? O que mais você... O que mais fazemos? Você fez... Teve um spray que fazia o vírus correr. Água coloidal, não é? Sim. Esse também foi com um engenheiro japonês, nós criamos esse produto. Ele é tirado quando fazem as armas japonesas, as balas de míssil. Sim. Eles utilizam o polvo de plata. Sim. Para poder criar o polvo de plata. E no Japão tem uma forma diferente de qualquer parte do mundo para ele tirar a plata e convertir em água. Não? Prata coloidal? Água coloidal. Não é? No Brasil ele fala por sistema elétrico, ele coloca 2 eletrodos. Sim. Em um lado ele coloca o metal de plata 99,9%. Em um litro de água, coloca eletricidade e a eletricidade vai fazendo que a plata se converta em um produto misturado com a água. Só que no Japão eles criam com outro sistema que não é elétrico, é um sistema mais natural, trocando a temperatura das águas. Entendeu? Então, trocando a pressão das águas. Força a prata se misturar com a água. Para misturar com a água. Que interessante. Então, parece que o ryuzo, que seria, por exemplo, o átomo das partículas são menores. Sim. Então, o que acontece? Por que tinha que ser menor? Porque quando menor, quando pode colocar, por exemplo, na boca ou tomar esse líquido que tem o polvo de plata, se ele fica na medida de micron, ele fica no corpo. O corpo assimila. Se ele fica na medida de pico é 10 vezes menor que o micron, por exemplo. Sim. Então ele não fica, ele sai com a urina da pessoa, não é? Ele passa por rinhões. É a mesma coisa que você pegar uma bala de prata e ficar chupando. O corpo talvez vai assimilar. Então tem que ser abaixo de micro, né? De micron. De micron. E aí ele sai na transpiração. Ele não fica no corpo. Então ele não produz câncer. Só que ele é na época antiga, na Europa, no Brasil, por exemplo, quando vem a colonização,
os milionários comiam com coberto de prata. Sim. Mas por quê? Porque eles comiam coberto de prata, mostrava se tinha veneno. Ele era desbacterizante. Ele matava a bactéria. Tanto que no chimarrão, né, no Também que tererê, prata, a né? ponta É prata, né? prata, porque você pode passar para qualquer pessoa que ali mata tudo, né? Você já tomou chimarrão? Na Argentina toma também, Nós né? tomamos todo dia. Todo dia? Todos os dias. É todos muito os bom, dias, né? todos os dias, né? Então, esse foi que foi criado esse produto. Em realidade não era para vender. Era porque minha filha, o segundo, ele estava com alergia, tinha problema no nariz, tinha cafuncho, tinha várias enfermidades. E nós levávamos no hospital e os remédios que dava para ele não era bom para minha filha. Então eu conversando com as pessoas que tinham mais conhecimento que eu, eles falaram, não, vamos tentar criar alguma coisa. E aí começaram a fazer o estúdio. Um primeiro apresentou um produto, outro cara me apresentou outro produto. E esse cara que eu falo que é o Kamiya-san, que é um cara que eu conheci em Toyota, ele me mostrou esse produto e falou, eu criei uma amostra para sua filha. Se você não acredita, vamos fazer um estúdio e você pode usar seu filho de cobaia. E eu comecei a usar, minha mulher usava. E minha filha, ele usava na caixa de tixo, no cafuncho, quando ele estava... Cafuncho é uma alergia, né? Uma alergia, é uma alergia que tem no Japão do pólen, né? Árvore, não é? Polinose, se não me engano. Polinose, né? E ele começou a... Eu prestei atenção na segunda semana que estava olhando um filme em minha casa, que ele não pegava nenhum tixo. E eu falei, olha, tá dando certo. Tá funcionando. Aí é uma água. É uma água. Não é álcool, não. Transparente. É água. Não água tem álcool, mesmo. não tem nada. É só água com polvo de prata. Aí eu comecei a usar. Aí eu conversei com essa pessoa, expliquei que estava dando resultado. Aí ele falou que então vamos fazer um estúdio mais forte. Contratava na Universidade de Tóquio, onde os alunos ajudam a fazer estudo. Sim, ajuda, né? E começamos a fazer o estúdio, descobrimos que ele matava, por exemplo, as bactérias que ficam na mesa. Era muito melhor que o álcool. Melhor que o álcool. O que eu fiquei que não estava sabendo, que não sei se é bom falar nesses programas aqui, que o álcool matava a bactéria e ficava na mão mais ou menos 800 a 1000 bactérias e o resto, que era 50.000 que você tinha, moria quase tudo. Só que depois que o álcool ele desaparecia, ele começava a aumentar a bactéria. E ficava mais de quando você fica colocou úmido. álcool. E eu primeiro não entendia o que estava acontecendo. E eu fiquei quase uma semana tentando estudar por que acontecia isso aí. E eu liguei para esse científico de Tóquio e falei, Kamiya-san, eu não entendo por que depois de utilizar o álcool, a bactéria aumenta mais. E ele falou, porque fica açúcar na mão. É verdade. Eu falei, como que fica açúcar? Ele falou, porque todos os álcools são feitos de cana-de-açúcar ou de produto que cria açúcar. Por isso que quando você toma muito álcool, fica com açúcar na sangue. Interessante. E eu fiquei, então ele falou... Porque agora o Brasil também proibiu o álcool 70%, né? Porque o álcool 70%, ele mata bastante bactéria. Só que é perigoso. Ele explode. Teve muito acidente. Né? Já no caso desse, não tem acidente. Porque o álcool, para ser eficaz, ele tem que ter até mais de 70%. Mais de 70%. Eu lembro que na minha época era 78%. Mais ou menos, né? talvez. Então é perigoso. Teve muito. Ia acender o churrasco, bum, jogava lá e vinha tudo. Que doideira. Né? Teve muito acidente. Então esse é interessante, esse sistema é água, né? É água, só água. Água com prata. Água bem destilada, com um filtro especial. Você é quase... O que acontece? Que essa água coloidal, por exemplo, quando você vai usar para uma mulher que tem, por exemplo, como que fala? Acne, espinha. Na cara, espinha na cara. Você pode usar qualquer outro produto do mercado, mas com esse produto aí você utiliza. E se você não limpar a cara, ele fica... Aí você toma sol... Ele fica horas. Você, por exemplo... vamos supor, utiliza uma mulher, se limpa a cara bem, coloca água coloidal, dorme, na hora da manhã se levanta, ela todavia tem o antibactéria na cara. Ela limpa a cara
em 3, 4 dias desaparece tudo. É incrível. Então, agora aqui no Japão, nós estamos vendendo bastante para a pessoa que utiliza, as mulheres utilizam no verão para as costas, porque elas têm muito... Alergia, espinha, né? Elas têm muita espinha nas costas e não querem mostrar. Então, sim. Com suor. Afeta, né? Nós vendemos bastante para a pessoa, aí vendemos muito para meninos pequenos. Sim. Então, onde que fica o produto? O produto é a água, tem uma destilização que você tem bem destilado, mais ou menos, mantendo os minerais, tirando os minerais, não? Então, você, por exemplo, quando é para meninos muito pequenos, a água é purificada, mas não destilada. É purificada. E mantém todos os minerais. Então, o água coloidal, ele não cumpre na função 100% desbacterizante, mas não prejudica a pele. Tá entendendo? E quando por exemplo, quando você quer matar o coronavírus ou uma bactéria muito forte, você utiliza o que é para máscara, que em realidade você coloca na máscara, você coloca a máscara, por exemplo, e durante 4 horas, 5 horas, você não sente nada. Mata o vírus. Mata tudo. Então, todo esse trabalho que teve é só para misturar a prata com a água. Você sabia que no Brasil eles já inventaram uma coisa há muitos anos atrás? Que suco. Você põe na água, mistura que é uma beleza. Ficava tudo quanto já tem no Brasil. Devia um sobre assim, que dava mistura de fácil. color, não é? Interessante, mas é bem interessante. Eu não fui o inventor, em realidade eu fui eu que acompanhei, ajudei a eles a continuar criando. Foi uma necessidade e eles me criaram o produto e eu vendo o produto. Está no mercado já? Está no mercado. Amazon, se você ainda não. Amazon... Nós vende. Eu penso que vende também na Amazon. Vende também? Vende na Amazon, talvez, em vários lugares. Somente para o Japão? Por enquanto. Só no Japão. Só no Japão. Em realidade, esse tipo de produto, por exemplo, na Europa, na Espanha também tem. São um pouco diferentes, mas no Brasil também tem. Sim, só que são processo diferente. Processo diferente, mas é similar. No caso que você falou, elétrico... A função é quase igual, né? É quase igual. Quase igual. Não? Muito bom. Caso você queira comprar esse produto, vamos estar deixando aqui embaixo o link do produto para você poder estar comprando e aproveitar. E agora, Rick, a sua empresa já é reconhecida, né, no Japão. No Japão todo mundo fala Rick Carpenter, já, né? Sim, muitos conhecem. Você está contente assim agora? Você está satisfeito com o seu trabalho? Ou você acha que ainda você quer crescer mais? Eu penso que o comerciante não pode parar. Não pode parar. Tem que entender que sempre há oportunidade. Sim. Agora está começando uma pequena crise no Japão, que pode ser até grande. Sim. Você pode prestar atenção que tem muitos locais comerciais que estão aparecendo as placas de aluguel. É verdade. Está fechando firmas. Então, eu penso que é uma oportunidade para nosso povo estrangeiro, por exemplo, tentar criar um sistema de independizar, vender produtos, utilizar um pouco mais a internet. Porque essa dificuldade... Talvez a dificuldade que pode acontecer é o que faz romper nossos limites. É verdade. Você se sente acomodado, nunca vai romper os limites, porque você se sente conforme com o que você tem. A inconformidade e essa necessidade de criar alguma situação nova é o que faz que o comerciante pode ser que ganhe dinheiro, né? Sim. E no final, esse dinheiro é a meta que você tem. Até que você consiga esse dinheiro. Quando consiga o dinheiro, a meta sigue sendo através da criação e voltar a buscar oportunidade. Então é uma coisa que não para. É imparável. Você tem pessoa que fala, mas que necessidade você tem hoje de trabalhar? É a necessidade de me sentir vivo. Com eu, lutando por minha vida. Ter parceiros, criando minha vida, ajudar pessoas. Eu soube também que você ajudou muita pessoa, né? E quando aparecem as pessoas... E ajuda até hoje. Tentar ajudar, não é? Tentar ajudar. Porque tudo volta, não é? Tudo volta, né, Rick? É verdade. Muito obrigado, Rick, não, de nada. pela sua entrevista. Eu te agradecer muito. É muito pouco tempo, na verdade, para falar todas as coisas que você já fez. Eu não pensei que eu ia falar dessa história. E quando vem no Japão, né? Mas é muito bom essa história. É muito bonita. Com certeza. Eu estava contando da história dessa mulher
daqui da frente. Sim. Eu tinha na venda de linguiça aqui em Higashi Okazaki, na saída da estação. Acho que eu lembro, Rick. Você lembra? Acho que eu lembro. É? Eu lembro. Eu Sim. vendia pastel, Sim. sanduíche de milanesa e o hot dog, né? Eu lembro, eu conheço ele já. E você sabe que eu estava primeiro lá no Hans, Sim. lá perto do Diário. Esse cara me falou, eu estava abrindo minha firma e o dono me falou, por que você não abre um lugar aqui para ajudar a atrair mais pessoas e vem mais gaidinho e eu também ajudo você? Você é marceneiro? Falou, você pode criar um... Tá agora essa casa, eu vou mostrar para você. Sim. Quero ver. Eu fiz ela há 30 anos atrás. 30 anos. É, atrás tem um shopping que tá lá perto do Diário. Eu sei qual é. Eu sei. Que vende alguns produtos. Tem uns produtos. Eu ia lá. E tem um estacionamento atrás de ferro de 2 andares. Sim, isso. Sim, eu conheço. Então, e tem uma cassinha assim, um triângulo. Esse eu fiz lá e eu abri na venda Nossa, acho que eu lembro de disso. pastel. Eu lembro aí. Eu vendia sábado e domingo. Sim. Linguiça, milanesa. E começou a aparecer muita gente. E tinha um homem que morava pertinho e a filha vinha todo dia. E ele vem todo bravo, assim, ele é coreano. Nascido no Japão, mas coreano. Kai Sekoi, o nome dele. Uma firma que está até agora. Eu sigo tendo relação com ele até agora. Na semana passada nós fomos comer junto. Legal, né? Hoje é milionário, cara. E ele veio e me falou: o que é essa coisa que você faz que minha filha venha comprar todo dia? É linguiça do argentino. Aí eu falei, não, E aí eu preparei um para ele. Sim. Ele olhou assim, mostrou, conversou um pouco com minha mulher. Pegou, comeu, falou, puta merda, é bom. É bom. Aí ele começou a vir também. Olha. E aí ele falou, o que você faz? Você só trabalha sábado e domingo, por que não trabalha todo dia? Eu falei, não, eu trabalho de marceneiro. Olha. Aí ele falou, você não tem uma ideia boa, como que eu posso fazer esse local aqui? Ele tinha um depósito grande. Como eu posso fazer para criar uma firma de sushi, sashimi, Olha. e eu poder ter eu preciso piletas grandes para colocar o peixe vivo. Um aquário? É um aquário. E uma semana antes, um cara de Gamagori me ligou que ele tinha um amigo em Hamamatsu que estava tirando um barco. E eu falei, não, É será? incrível com as coisas que acontecem. Não, porque como o Rick tem muita gente, então uma coisa só tem liga que a outra. recordar, Né? E eu falei, olha, Kai-se-san, eu falei, se você rompe o concreto aqui do chão, fazer um buraco e colocar um barco grande de pesca, ele falou primeiro, tá doido, nunca olhei um lugar desse jeito. Sim. Eu falei, eu também. Mas pode ser que é interessante. Sim. E é barato, porque se você vai fazer uma pileta de concreto, colocar filtro e não sei o que mais, o barco já está preparado para ter peixe. É interessante, falou. Você é interessante. Aí ele falou, vamos olhar. E fomos juntos a olhar o barco. Sim. Compramos, trazimos na noite num toureira grande pra caramba. E eu tive que fazer o buraco, colocamos o barco lá. Olha. E foi aberto atrás aí um sushi assado. Não sei se você recorda. Ele tinha placa, eu tenho todas as placas, eu tenho as fotos quando eu criava. Eu devo ter visto. E o cara ganhou muito dinheiro com isso aí. Ganhou muito dinheiro, porque era o único que você entrava por um barco por atrás, passava por um barco, e você tinha lugar para piscar. Sim. E você comia sashimi e tomava cerveja no segundo andar que tinha Olha que lindo. tudo no lugar de ferro que eu fiz. Você entrava no bar, pelo barco. Entrava por o barco, passava por ele, entrava no local e o local tinha mesa por todo lugar e ficou lotado. Inovou demais. Onde foi interessante. E eu tinha meu local aí na frente. Na frente. Não? Acabou vendendo mais pelo menos. Esse local me deu muito dinheiro. Olha. Essa Muito linguiça legal. ganhei mais porque eles vinham me perguntavam. E eu comecei a fazer restaurante porque eles vinham comer. E eu conversava e falava, eu estou fazendo um restaurante em Nagoya. Eu falava, mas eu construo. E ele falava, é mesmo? E aí começava a pensar, mas pode ser que, como é gaidin, pode ser que seja um pouco mais interessante. Né? Que linguiça era? Fresca? Calabresa? Eu fazia linguiça. Você fazia linguiça? Eu fazia linguiça. Mas como que é? Máquina. É igual brasileira? É fresca? É 80% carne de porco, 20% de boi. Só que nós colocamos num recipiente, coloca, por exemplo, vinho tinto com clavo de olor. Coloca clavo de olor, coloca laurel, coloca orégano, pimenta do reino, coloca um pouco de pimenta ardida, como que fala vocês? Pimenta. Pimenta vermelho.
Você mistura e coloca, como que é esse produto que é muito bom para a saúde, que se você toma cura qualquer enfermidade. Que indiano usa. Que nós Tomo-chan, Canadá ni nomimono nada, que são água dele, bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Sim. E coloca bicarbonato porque ele tira ele dá um sabor diferente. Sim. E você mistura esse aí, deixa todo um dia e depois coloca na linguiça e acabou. Tem um sal próprio, não tem um sal? Tem sal, tem sal coloca de sal, conserva que usa no salame, né? Tem um sal próprio. E esse polvo branco que ele também ajuda a não podre, né? Sim. Então, eu fazia linguiça. Fazia de frango, fazia de porco. Interessante. E era trabalhoso, mas eu vendia por dia, vamos supor, quanto era 40 mil, 550, era só um pão, uma linguiça e um pouquinho de salsinha. O chimichurri que fala argentino, né? Que no Peru também tem. Vinagrete não? Não tinha. Eu fazia um pastel, que é uma empanada. Uma empanada argentina, né? E fazia uma milanesa, que eu fazia um sanduíche, né? Era só esse três. Então você é cozinheiro, inventor, marceneiro. O que mais, Rick? Esse me ajudava a pegar serviço. Sim. E graças a esse restaurante, chegou um momento que eu não podia atender mais. Eu mudei ele aqui em Higashi-Okazaki. Em Higashi-Okazaki eu já mudei a forma. O choripan tinha muito freguês. Então o que eu fiz? Coloquei um takoyaki, um choripan, outro contenedor, arriba coloquei outro contenedor, sim. E já criei 3 locais mais e comecei a alugar. Muito bom. Olha. Então eu alugava os locais e se eu atendia ou não atendia, dava dinheiro igual. Então, eu já ganhava 200 e poucos mil, eu pagava 70 mil por terreno e eu juntava 350 mil de aluguel. Olha. Muito bom. Então eu já estava dando certo, né? Sim. Mesmo sem vender. Sem vender ou não vender. E minha mulher tinha que atender. E não dava dinheiro muito para o restaurante, mas dava dinheiro ao aluguel. Sim. Então chegou um momento que ela me falou: eu quero fechar o restaurante, estou cansado, que você nunca me ajuda, volta tarde. Eu fazia muita casa na Nagoya, fazia restaurante. Para olhar meus filhos, ela ia com meus filhos na Nagoya para poder eu olhar meus filhos. Eram pequenos, né? Eram pequenos, porque eu fazia. Ela levava comida e comíamos dentro do restaurante que eu estava construindo. Olha. Eu trabalhava até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Apresento Meu Amigo. Muito obrigado, Rick. Você é um queridão aqui da comunidade de Okazaki, do Japão, todo, né? Conhecido, como ajuda as pessoas, as personas, como você disse. Então, muito obrigado, viu, Rick? Muito obrigado por você ser essa pessoa. E com certeza maravilhosa. Vamos chamar ele de novo, porque tem muita história aí. Tem muita história. A história dele é interessante. Muito obrigado, Rick. Obrigadão, Rick. Agradecemos bastante. Obrigado a vocês.